Qual será a idade máxima para a gente engravidar? Será que tem isso? Para falar desse assunto, hoje eu vou receber duas convidadas aqui na nossa sala. A doutora Jéssica Viana, especialista em reprodução assistida, e a cantora Ayla Menezes, que fez congelamento de óvulos para ganhar um tempinho, né, Ayla? Bem-vindas, queridas. Que prazer receber vocês aqui. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Bom de Mulher, todo mundo em casa. Ai, boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando de um tema tão importante para as mulheres, né? Pois é, importantíssimo. Eu já vou começar conversando com a senhora, viu, doutora? Tem isso de idade máxima para a gente ter filho? Olha que interessante. Idade máxima eu não falaria. Eu falaria de idade ideal, né? Então, vamos imaginar que a mulher, ela nasce com uma determinada quantidade de óvulos, que ao longo da vida dela vai declinando naturalmente, né? Então, se você me perguntar qual o período de vida da mulher que ela tem mais óvulos, é quando ela está no útero da mãe. É no período de vida intrauterina. A partir daí, a gente vai tendo um declínio natural dessa quantidade. Mas o que tem nos preocupado, Renata, é a qualidade. Porque cada vez mais, né, houve uma mudança no comportamento das mulheres e elas têm adiado o projeto de maternidade. Então, ao contrário do que acontece com os homens estão sempre renovando os espermatozoides, geralmente a cada 90 dias. A mulher ela não renova nada. Então, embora tenha ocorrido essa mudança nesse comportamento social, vamos dizer assim, do ponto de vista biológico, os ovários são os mesmos. Então, cada vez que a mulher opta por adiar a maternidade sem um planejamento, que é algo que eu acho que é importante também depois da gente conversar, ela está arriscando se deparar com um quadro de infertilidade. Então, aí você me pergunta, idade máxima, eu falaria de idade né, seria até os 35 anos. O negócio é que às vezes essa conta não vai fechar muito bem. Eu fui mãe com 37, quase 38. E aí, Ayla, foi nessa conta aí que você tomou uma decisão importante, que foi o congelamento de óvulos. Até porque eu venho de uma cirurgia bariátrica, né? Todo mundo sabe que eu fiz cirurgia bariátrica, fez um ano, eu eliminei mais de 57 quilos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar ao meu médico, me indique alguém para o congelamento de óvulos, porque eu tenho planejamento de ser mãe no futuro, né? E ele me falou imediatamente da doutora Jéssica. Ela é minha médica, é maravilhosa. E nós fizemos alguns estímulos e conseguimos a coleta de alguns óvulos saudáveis, bacana. E agora eu me sinto mais tranquila. Eu tenho 37, então eu me sinto mais tranquila agora para ter tempo de pensar, da gente planejar juntas para gerir, para vir essa maternidade consciente com esses óvulos com saúde, que é o mais importante. Nossa, sim, super importante. É uma escolha tão intensa na nossa vida, né? E é isso, às vezes a gente precisa de um pouco mais de tempo para o trabalho, para outros projetos, ou porque quer fazer isso com alguém e esse alguém ainda não apareceu. É muita coisa. Doutora, uma dúvida muito comum, como é esse processo que a Ayla passou e que outras pessoas decidem passar, né? Como é para fazer o congelamento de óvulos? O procedimento, na verdade, antes a gente faz alguns exames, a gente vai avaliar a reserva ovariana. Eu falei aqui sobre a quantidade dos folículos que vai reduzindo. Então, eu preciso entender se aquela paciente tem uma boa quantidade de óvulos. A partir dali, eu vou definir, inclusive, alinhar expectativas, né, de quantos óvulos a gente provavelmente vai ter. E, às vezes, a paciente, você falou a questão da idade, por que os 35 anos? Porque, justamente daí, eu vou ter uma menor reserva ovariana, além do impacto na qualidade. Então, muitas vezes, a paciente com a baixa reserva ovariana, ela precisa fazer algumas coletas para que ela consiga ter um número, né, que seja adequado para futuramente ela fertilizar e fazer a fertilização in vitro. Foi o meu caso, inclusive. O meu antimuleriano deu bem baixinho. Bem baixinho. Tinha uma quantidade bem pequena e ela precisou fazer um tratamento específico para isso, para que eu conseguisse produzir óvulos mais saudáveis. Se eu estiver errada em alguma coisinha, você me ajusta, né, para poder o pessoal entender melhor. E aí fiz o uso de algumas medicações com o auxílio dela e conseguimos em uma quantidade satisfatória. É tranquilo esse processo? Assim, toma algumas injeções? Como é? Assim, todo mundo tem muita curiosidade. As injeções, elas são subcutâneas, então elas não doem, né? Não tem dor no processo. Eu acho que o processo é muito mais emocional. O processo é muito mais de dentro para fora, porque você está ali futucando a sua maternidade. A maternidade é de uma profundidade absurda, é a nossa raiz, né? Então, eu acho que, para mim, foi um processo muito feliz por estar realizando um sonho, muito intenso, mas é num momento da minha vida onde, por incrível que pareça, tudo no mundo externo parece estar desabando. Então, aquela sensação de estar tudo por um triz, aquelas emoções todas muito afloradas, assim. Só que aí entra também a parte profissional e a doutora Jéssica nisso foi muito genial comigo. Eu me senti muito, muito, muito segura e acolhida, a humanidade, assim, de se colocar no lugar, de ter empatia, porque eu acho que isso é imprescindível para qualquer tipo de procedimento que você vai fazer. E na maternidade, então... Então, acho que você já está fazendo um bom treino, viu? Porque essa vulnerabilidade toda, essa sensação de que a gente não tem controle de nada. Ih, amor, gente, que bem-vinda!
manhã, tá já treinada. Doutora, pra gente ir caminhando aqui, eu queria ficar falando com vocês horas sobre isso, né? Inclusive, quem quiser pode acompanhar nas redes sociais das duas, porque tem muito conteúdo para tirar dúvidas. O que a senhora diria para quem está vivendo esse momento, está na dúvida, está chegando nos 35? É uma decisão muito importante na nossa vida. A gente ganhou muita individualidade, ao mesmo tempo tem muitas de nós que a gente quer ser mãe. Claro. Segura na mão aí do no povo. seu tempo. Exato. Né? E se hoje nós temos a possibilidade de planejar, por que não? Então, veja, por exemplo, a questão da cirurgia bariátrica. A paciente, quando realiza uma cirurgia bariátrica, ela precisa de um tempo para se recuperar, para poder gestar. E às vezes ela está ali no limite da idade reprodutiva, às vezes ela tem uma reserva ovariana baixa. Você tocou em um ponto muito importante, que é a questão do parceiro. Às vezes a mulher tem o desejo, mas ainda não apareceu o parceiro. E ela não está disposta a uma maternidade solo, com sêmen de doador, ou seja, ela quer esperar que esse parceiro surja. Mas quando esse parceiro surgir, pode ser que ela já esteja numa idade reprodutiva muito avançada. Então é muito importante que ela congele seus óvulos para o momento dela, né? O momento que essa pessoa vai aparecer, ou se essa pessoa não aparecer, que ela esteja aberta também para uma maternidade solo. A gente não controla nada, viu? Nada. Ela na maternidade, então, ó. Agora, entrega. você acredita que eu sempre planejei essa maternidade solo? Eu sempre pensei assim, a maternidade é minha. É o meu sonho, com parceiro ou sem parceiro, como vier, eu quero gerir, sabe? Eu nunca... Esse não foi um entrave para mim. Claro que é para muitas mulheres, e eu entendo perfeitamente, porque ser mãe solo não é fácil. Mas eu sempre pensei assim, é o meu sonho, então se vier um parceiro, se vier alguém... Mas o importante é que eu tenho uma reserva bacana para ficar mais em paz. Isso é muito lindo porque a gente está aqui compartilhando uma possibilidade de autonomia, independência e de ganhar tempo. O mundo mudou, as mulheres mudaram e que bom também, né, que a ciência está aí abrindo possibilidades para a gente ir ajustando. Queria agradecer demais pela presença das duas, parabéns pelo trabalho, doutora, e parabéns também pela decisão e obrigada por compartilhar, porque é um processo tão íntimo. Por nada. Então é muito bom, é maravilhoso. Boa de mulher, minha casa já. Então... Você depois tem que voltar para cantar.